Não é? Ninguém, nem mesmo os antigos padres, ele era um falou homem com muito mais humilde, piedade não é? ou maior zelo pela igreja do que eu. Ele era muito Bem, humilde, aqui, o Galileu, não é? sim, Era muito aqui humilde. acho que ele se calhar está a mostrar os traços da sua personalidade que o levaram a não ser a pessoa mais fácil de se lidar. de lidar. Há bocadinho tu citaste Santo Agostinho. Santo Agostinho não tinha esta interpretação de que as Pois escrituras não. ensinavam o modelo do cosmos, não é? Que a intenção do Espírito Santo é ensinar-nos como se vai para o céu e não como vai o céu. Nobody expects a Spanish Inquisition. Exatamente. Vamos ficar aqui bem. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Relembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas, sem mais demoras, passemos já ao episódio de hoje. Duas fontes de perpétuo conforto. Primeiro, que nos meus escritos não se pode encontrar a mais tenue sombra de irreverência em relação à Santa Igreja. E segundo, o testemunho da minha própria consciência, que apenas eu e Deus no céu conhecemos, e Ele sabe que nesta causa pela qual eu sofro, apesar de que muitos podem ter falado dela com mais erudição, ninguém, nem mesmo os antigos padres, falou com mais piedade ou com maior zelo pela Igreja do que eu. Portanto, Bernardo, estamos aqui a ouvir uma citação do Galileu. Olá, Bernardo. Aqui sobre esta questão da eventual falta de reverência que ele poderia ter em relação à Igreja, não é? Daqui um bocadinho para vermos a posição dele e ao mesmo tempo, aqui um bocado em jeito de piada, não é? A sua humildade, não é? Ninguém, nem mesmo os antigos padres, ele era falou com mais humilde, piedade é? ou maior zelo pela Igreja do que eu. Ele era muito humilde, o Galileu, não é? Sim, era muito aqui humilde. acho que ele se calhar está a mostrar os traços da sua personalidade que o levaram a não ser a pessoa mais fácil de se lidar. de lidar e provavelmente que lhe criou muitos inimigos, não é? Mas pronto, detalhes... E esta carta, não é? Temos que colocá-la no tempo, não é? Esta carta é de 1635. Galileu foi condenado em 32, 33, portanto a sentença é em 33. Portanto, ele está há 2 anos em prisão domiciliária, em Arcetri, em Florença, e escreve a este amigo, a Nicolau Fabri de Peresque, e dizer que tem 2 fontes de conforto, diz ele, de perpétuo conforto. Diz que não há nos escritos dele qualquer irreverência e também o testemunho da sua consciência, não é? São as 2 fontes de conforto dele, não é? Depois, como tu dizias, não é? Este final muito humilde, não é? Ninguém falou com mais piedade ao zelo, nem os padres da igreja falaram com mais piedade ao zelo. Mas é interessante, para nós não esquecemos aqui de uma coisa muito importante, não é? Que é o Galileu, por acaso, era católico, senhores. Já agora, convém não distrairmos, mas... por acaso estamos aqui a falar de um sábio cientista que até ao fim da sua vida, não é? Nunca deixou de ser católico e mesmo em prisão domiciliária pedia exceções da sua restrição de movimentos para poder ir à missa em Florença e assim por diante. Portanto, um homem que nunca abandonou o seu amor à igreja e aos sacramentos. Não é? Exato. Mas aqui, um bocadinho para contexto, não é? Este episódio não é sobre o caso Galileu. Não é. Nós Apesar de nós sermos um bocado obcecados com o Galileu, é verdade. E ele aparecer muitas vezes no nosso podcast. Nós temos esse vício, é verdade, não é? Sim, é verdade. Este episódio é a segunda parte do episódio que nós estamos a fazer baseados numa apresentação que fizemos aqui há umas semanas a convite do Patriarcado de Lisboa com o título A Bíblia e a Ciência Inimigas ou Concordantes. Não é? Isto era um dia com uma série de apresentações acerca das Sagradas Escrituras e convidaram-nos para fazer esta apresentação e nós decidimos depois aproveitar os materiais para conversarmos aqui um bocadinho sobre eles, um bocadinho com mais tempo e num formato um bocado mais descontraído, porque lá tínhamos tudo contado. Aliás, a primeira parte do episódio já nos levou o tempo que nos deram. A apresentação toda, não é? Deram-nos 1 hora e nós já fizemos já gastámos 1 hora só com
com uma parte da nossa apresentação, é verdade, não é? Mas pronto, mas assim aqui estamos mais relaxados, temos mais tempo. Exato. E estávamos a abordar o tema do geocentrismo e terminámos o episódio passado tendo visto, por um lado, que passagens bíblicas é que foram usadas, em referência aqui ao caso do Galileu, que passagens bíblicas é Sim, que eram usadas para justificar que a Terra estaria parada no centro do universo. Vimos depois como é que os padres da Igreja interpretavam esta... Vimos quais eram as passagens e vimos depois como é que os padres da Igreja interpretavam estas passagens, não é? Aliás, depois vimos que, no fundo, eles estavam a citar os cientistas da época. Foi bastante interessante. Terminámos com Santo Agostinho e vimos que ele dizia que os nossos autores não tinham, de forma muito sábia, omitiram qual era a sua posição final em relação a estes temas. Será que a Terra está imóvel? Será que a Terra se move? Será que é uma esfera? Será que é plana? Vimos que Santo Agostinho dizia que os autores sagrados não têm uma posição final acerca deste assunto, não é? E íamos agora entrar nesta questão do caso Galileu em particular, porque visa precisamente a interpretação destas passagens, não é? sim. É isso mesmo, Gonçalo. E eu acho que aqui é interessante nós também darmos aqui um bocado mais de contexto, não é? Porque aqui Santo Agostinho é uma geração completamente diferente, é no século V. Nós agora vamos dar um salto para o século XVI, ainda não estamos ainda, provavelmente no tempo de vida do Galileu, estamos ainda... Aliás, o Galileu já é nascido, mas ainda é jovem nesta altura. Quando sai, em 1584, na cidade de Toledo, aqui em Espanha, sai a primeira edição do comentário ao livro de Jó, do Diego de Zuniga. E porquê é que estamos aqui a falar no Diego de Zuniga? Porque este comentário ao livro de Jó, do Diego de Zuniga, que era um teólogo importantíssimo da escola de Toledo, ele era professor de Sagradas Escrituras de Toledo. Toledo era assim uma espécie de um Caltech ou de um MIT da teologia desta época, para ter uma universidade super importante em Toledo. E o Zuniga é agostiniano, portanto é um professor de tradição agostiniana. E nesta obra, que é uma obra que é publicada, voltamos a repetir o ano, 1584, é publicada com todas as autorizações, o que se chama o imprimatur. Nesta obra, o Diego de Zuniga, o que é que ele faz? O Diego de Zuniga faz uma interpretação do livro de Jó em chave copernicana. O Diego de Zuniga era um dos 4 ou 5 ou 6 copernicanos da altura, não havia muitos, não é? Havia o Thomas Digges, havia o Maestlin, havia uns 4 ou 5 ou 6 por aí na Europa. Isto pode parecer estranho, não é? Mas a maior parte dos cientistas na altura, eram ptolomaicos, eram geocêntricos, e portanto havia poucos Não é assim que tão estranho. defendiam... Para quem acompanhou a Sim, nossa série de Galileu, sabe? para quem acompanhou o Gonçalo, estás a dizer bem, não é? Portanto, vão lá ouvir a Exato. série, porque realmente está tudo mais bem explicado. Mas é preciso perceber isto. 50 anos antes do caso Galileu, há um professor agostiniano numa universidade super importante em Espanha, em Toledo, que publica um livro em que faz um comentário teológico a um livro do Antigo Testamento, ao livro de Jó, e faz uma interpretação das passagens mais científicas desse livro à luz do modelo de Copérnico. E o livro não tem qualquer problema. É impresso com os imprimaturs. Tem uma segunda edição, em 1591, em Roma. E este senhor é uma autoridade, o Diego de Zuniga. É um teólogo muito respeitado. E portanto é preciso... Eu estava à espera que aparecesse aqui aqueles tipos dos Monty Python a dizer Nobody expects a Spanish Inquisition. exatamente. Agora ficava aqui bem. Agora ficava aqui bem, não é? Agora ficava aqui bem. E o Diego de Zuniga, como agostiniano que é, representa o que se chama a teoria teológica da acomodação. Vamos agora falar aqui um bocadinho sobre duas correntes teológicas importantes para termos aqui algum contexto. O Diego de Zuniga é um adepto da teoria da acomodação, que remonta a Santo Agostinho, até anterior a Santo Agostinho, e a ideia é esta: a ideia é que a interpretação das Escrituras deve ser primeiro feita literalmente. Mas é possível sair do sentido literal quando o sentido literal nos levar a coisas absurdas. O exemplo clássico, não é? O braço de Deus é forte. Deus exerceu a sua força com o seu braço. Deus não tem braços, não é? E portanto, Sim. É assim, depois da encarnação isso muda um bocadinho, não é? Mas... Sim, é verdade. Mas no Antigo Testamento... Mas sim. Ou seja, Deus na sua natureza divina, não é? Não tem braço. Sim, não tem braço, exatamente. Portanto, no Antigo Testamento, estes teólogos colocam a interpretação literal como primazia, mas não a forçam quando a leitura literal é desadequada. Ou porque
não bate certo com o que se observa ou porque é absurdo. E a teoria da acomodação até vai a outras situações, não é? Em que se tem em conta o tipo de texto que se está a falar. Não é há bocado, porque estamos a gravar no mesmo dia, mas no episódio anterior, Gonçalo, tu estavas a dizer, Exato. e bem, que havia uma Havia intenção salmos, não é? Que são poética no claramente livro dos poéticos. Salmos, não é? Quando diz Certo, que o sol anda alegremente por seu caminho do céu como um esposo, não é? Quer dizer, sim. se isto não é poesia, não sei o que é. Quer dizer, Sim. E portanto, aqui a teoria da acomodação é uma teoria que procura acomodar as verdades que Deus revela nas Escrituras ao ouvinte, não é? A quem está a ouvir, com uma intenção pedagógica, salvífica e de fé e de costumes, como também vimos no episódio passado, quando se falava na importância de se seguir a interpretação da Igreja das Escrituras, nomeadamente a interpretação dos padres da Igreja, em tema de fé e de costumes. E portanto há aqui esta tradição muito antiga que remonta a Santo Agostinho, e temos aqui o Diego Zuniga a aplicá-la tranquilamente ao livro de Jó em defesa do modelo de Copérnico. Mas é preciso perceber que este século XVI, na altura do Diego Zuniga, é o século que assiste à divisão da Europa entre católicos e protestantes. Não é? Por esta altura, metade da Europa já estava protestante. Não é? E isto é esta calamidade para a Igreja Católica, não é? De ter metade da Europa separada de Roma, vai levar a Igreja a reagir em sentido contrário para defender a sua prerrogativa legítima de interpretação. Como nós vimos, as Escrituras nascem na Igreja, a Igreja tem o direito e tem a assistência do Espírito Santo para interpretar as Escrituras. Vai haver aqui uma reação ao protestantismo, que até se compreende do ponto de vista histórico, não é? Em que os teólogos que surgem e que amadurecem as suas ideias e que ensinam ao longo do século XVI vão estar sempre em reação contra o protestantismo. Ou seja, é preciso perceber que um teólogo que escreve na Idade Média não tinha esta situação, não tinha este contexto. Um teólogo que escreve no século XVI, século XVII, na altura do Galileu, na geração anterior ao Galileu, está a escrever num contexto de reação ao protestantismo. E vai surgir então uma teoria teológica de interpretação das Escrituras, uma teoria hermenêutica, mais restritiva. Porquê? Por causa do contexto do protestantismo. É a chamada teoria da ditação. E nesta teoria, a Bíblia é interpretada com um texto que é ditado aos ouvidos dos autores sagrados. Os autores sagrados tornam-se escribas da voz que ouvem do Espírito Santo. Esta interpretação vincula muito mais a origem das palavras em Deus e dá muito menos papel ao escritor sagrado, não é? Enquanto que hoje em dia, quando nós lemos os textos do Concílio Vaticano II, por exemplo, vemos uma interpretação muito mais alinhada com a teoria agostiniana da acomodação, em que o escritor sagrado tem um papel importante, ou seja, as sim, ou escrituras seja, também as são, não é? escrituras, Também no fundo, são o não. trabalho do autor sagrado, não é? Apesar de serem inspiradas por Deus, o autor sagrado tem um papel importante. E é No verdadeiro século... autor, não é? O E autor sim, sagrado o autor sagrado é verdadeiro autor, Não não é é apenas autor como. Não é como como um escriba, não é? pincel. Não é Não como é um como um pincel na mão de pincel Deus. tal e Não é? qual, sim. E aqui há Não é uma como um diferença pincel. grande em relação ao Corão, por exemplo. No caso do Corão, Sim, esta teoria da ditação parece estar mais alinhada com aquilo que. Pelo menos aquilo que me parece ser a visão do Corão. sim, no Corão, Maomé, quando escreve o Corão, tem um papel quase de uma caneta humana, não é? É uma ditação direta e não há da parte de Maomé nenhuma autoria. Aqui, neste século XVI, o que nós vemos é surgir uma corrente de teólogos, vai dar origem a esta teoria da ditação, que é uma corrente que está muito menos aberta à acomodação ou a interpretações diferentes do literal. E esta teoria tem um contexto histórico muito específico, que é a resposta ao protestantismo. E vamos agora, Gonçalo, dar aqui a voz. Eu ia só. Eu estava aqui a ler, que é interessante aqui da Constituição Dogmática da Iverbum, do Vaticano II, Sim, porque lá está, como estávamos a dizer, esta apresentação foi inicialmente num contexto de comemoração do aniversário desta o evento, não é? O Constituição. evento para nos convidar, não é? Exato. Sim. Exato. E diz aqui no ponto 11, está a falar acerca da inspiração divina das Sagradas Escrituras. E diz assim: as coisas reveladas por Deus, contidas e manifestadas na Sagrada Escritura, foram escritas por inspiração do Espírito Santo. Com efeito, a Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, considera como santos e canónicos os livros inteiros do Antigo e do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque, escritos por inspiração do Espírito Santo, têm Deus por autor e, como tais, foram confiados à própria Igreja. Portanto, têm Deus por autor. E depois acrescenta: todavia,
Para escrever os livros sagrados, Deus escolheu e serviu-se de homens na posse das suas faculdades e capacidades, para que, agindo ele neles e por eles, pusessem por escrito, como verdadeiros autores, tudo aquilo e só aquilo que ele queria. Portanto, é interessante este como verdadeiros autores, não é? Sim. Estou aqui a ler já, agora vou mostrar aqui o livro. É uma edição engraçada, assim pequenina, com os documentos do Concílio Vaticano II. Mas é interessante a Igreja ter esta... considerar que os autores humanos são verdadeiros autores. Significa que as suas limitações, as suas formas de ver o mundo, o seu contexto histórico, vão ter aqui um papel muito importante naquilo que vai estar ali escrito. Apesar de... Sim, como aliás nós vimos, não é? Como nós vimos que os autores hebraicos do Antigo Testamento estão a aplicar a sua visão do cosmos na forma como descrevem aquilo que vem à sua volta, não é? Exato. E isto é um mistério, não é? A maneira como é que pode ser possível, não é? Que seja inspirado pelo Espírito Santo e ao mesmo tempo os autores humanos, não é? Sejam verdadeiros autores. Isto de certa forma é um mistério. E isso é um mistério no sentido que nós já aqui falámos várias vezes, não é? Os mistérios na Igreja não são coisas que não consegues chegar à resposta, portanto não vale a pena estudar. Não é nada disto. É muito mais de... Isto é misterioso e nós podemos estudar, mas por mais que estudemos, nunca vamos esgotar. Sim, por mais que estudemos, nunca vamos esgotar a riqueza da questão. Portanto, é interessante desse ponto de vista. Interrompi-te aqui um bocadinho, desculpa. Mas fizeste bem. Nós, no fundo, quando ouvimos essa passagem da Dei Verbum que tu acabaste de ler, é uma passagem que aos ouvidos do Santo Agostinho seria perfeitamente normal. E Galileu, também ele, é muito agostiniano na sua teologia. E vamos agora dar a voz ao Galileu naquilo que é um dos textos mais espetaculares que saíram da mão do Galileu, que é a sua importantíssima carta à Grande Duquesa Cristina, que é nada mais nada menos do que a monarca, a mulher do Grão-Duque da Toscânia, e é a mulher do patrão de Galileu, do mecenas de Galileu, do Grão-Duque Medici. E esta carta à Grande Duquesa é escrita, como nós remetemos para a nossa série sobre Galileu, num contexto em que o Galileu sente-se interpelado pela Grande Duquesa, que lhe pergunta: como é que é, Sr. Galileu? As escrituras realmente são colocadas em questão por Copérnico ou não? Esta é a questão que é colocada na corte de Florença, e Galileu, como um cortesão já nessa altura estabelecido, não é? Ele tem como profissão participar na corte, nestes episódios, muitas vezes à refeição e em encontros sociais. Ele tem como profissão alimentar e enriquecer e tornar divertido, elevado e sofisticado este tipo de conversas cortesãs. E quando a Grande Duquesa lhe faz a questão, ele tem a obrigação de responder à mulher do seu patrono, à mulher do seu mecenas, com aquilo que é a opinião do matemático da corte, do Galileu. Então este é o contexto da carta que vamos agora aqui então passar a citar. E reparem como é agostiniano, como temos aqui um Galileu que, ao comentar esta questão das escrituras, ele faz mesmo lembrar Santo Agostinho. Então o que é que ele diz? E já agora o ano, 1615, é o ano desta carta à Grande Duquesa Cristina. Não tendo querido o Espírito Santo ensinar-nos se o céu se move ou está parado, nem se a sua figura é em forma de esfera ou de disco ou estendida em plano. Bem, isto é quase igual à citação É quase de Santo igual ao Agostinho que fizemos no final do episódio anterior. No último episódio ouvimos Santo Agostinho praticamente a falar disto. Não é? Nem se a Terra está contida no centro, deste ou num canto, numa banda, não terá também tido intenção de nos tornar certos de outras conclusões do mesmo género, como seja o terminar do movimento e do repouso dessa Terra e do Sol. Eu diria aqui aquilo que eu ouvi de uma pessoa eclesiástica constituída em eminentíssimo grau, isto é, que a intenção do Espírito Santo é ensinar-nos como se vai para o céu e não como vai o céu. Fim de citação. Aqui o Galileu está a citar esta pessoa eclesiástica muito eminente. Ele está a citar é o famoso cardeal César Barónio, que é o autor desta frase, é muito feliz, não é? A intenção do Espírito Santo é ensinar-nos como se vai para o céu e não como vai o céu. E que é uma frase agostiniana, não é? Muito alinhada com o que Santo Agostinho dizia acerca da missão das Escrituras, não é? Exato. Dos Ao autores mesmo sagrados. tempo, acho que é interessante, apesar de não ser estritamente a mesma coisa, ligar isto com a citação que fizemos do Concílio de Trento, não é? Que esta interpretação era em matéria de fé e de costumes. Certíssimo, Gonçalo. Acho que é interessante fazer esta ligação, apesar de... Sim, não o mais ser possível.
Estás farto de podcasts chatos e que te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? E agora acabámos de ouvir então, neste debate do século XVI-XVII, a voz do Galileu a fazer teologia agostiniana acerca da interpretação das Escrituras, porque ele está convencido que é possível preservar as Escrituras sem erro e defender o modelo de Copérnico. Vamos agora ouvir a voz do outro lado, vamos ouvir a voz do cardeal Bellarmino. O cardeal Bellarmino é o teólogo da corte papal, é o mais importante teólogo da Igreja, né, por esta altura, não é? E ele escreve uma carta ao Foscarini, que é outro copernicano. Nós há pouco dissemos que havia meio dúzia de copernicanos na Europa toda. Na Europa toda. Alguns na Alemanha, outros em Itália, outros em Inglaterra. O Foscarini era um dos pouquíssimos copernicanos, italiano também. E o cardeal Bellarmino, Roberto Bellarmino, está a escrever ao Foscarini. O cardeal Bellarmino não é copernicano. Ele não está convencido que a Terra se mova. E reparem... E ele tem uma opinião muito de peso e muito importante, não é? Porque ele estava aqui muito ligado aos jesuítas em Roma, não é? Ao Colégio Romano. E mesmo e algum tempo depois, não é? Foi considerado, depois, quando depois da beatificação, isso tudo foi considerado doutor da Igreja. Doutor da Igreja, sim. Portanto, é muito importante aquilo que ele tem para dizer acerca deste tema. O cardeal Roberto Bellarmino é um teólogo de todos os tempos, é um teólogo brilhante de todos os tempos. Não é? Hoje em dia seria um brilhante teólogo como na altura foi, não é? Uma figura incontornável da história da Igreja. O homem da sua época, não é? Iluminado pela ciência geocêntrica da época, ele estava convencido que a Terra não se movia, até porque para ele era absurdo para os sentidos, não é? A Terra parece parada, não é? No dia a dia. E foi durante muito tempo, não é? Durante muito tempo, mas para isso nós para isso têm que ir à série, série do Caso Galileu. 10 episódios. Isto é uma viagem alucinante ao Caso Galileu. Não percam, porque nós não podemos gastar aqui muito tempo com isso. Mas há aqui algumas citações importantes desta carta do cardeal Bellarmino que nós não tratámos com este detalhe no nosso curso sobre Galileu, nossa série sobre Galileu, e vamos agora passar a lê-las porque elas têm muita importância para esta discussão entre quem defende uma teoria da acomodação, que é um sentido literal, mas que tem exceções ao literalismo, para a opinião de um Bellarmino, que é muito mais literalista por causa daquele contexto da resposta ao protestantismo. Então, Bellarmino representa aqui a teoria da ditação, nesta teoria mais intransigente, não é, pelo contexto histórico em que se vivia. Então diz ele ao Foscarini, amigo de Galileu: Vossa referência e o senhor Galileu atuariam prudentemente, contentando-se em falar hipoteticamente e não de modo absoluto. Porque dizer que supondo que a Terra se mova e o Sol esteja parado, se salvam todas as aparências de forma melhor, está muito bem dito. E não tem perigo nenhum. Como quem diz, se isto é apenas uma forma de fazer contas e de prever eclipses, está tudo certo. Salvar as aparências, mais uma vez, é o que hoje em dia chamaríamos data fitting, não é? É ajustar os parâmetros do nosso modelo, não é? Para representar o que está a observar. Sim, e um bocadinho para se perceber o que é que está aqui a dizer, o que é que se está aqui a dizer. Nós vimos na altura na série Galileu que havia aqui dois modelos concorrentes muito parecidos. O modelo do Galileu tinha o Sol no centro e a Terra e os outros planetas a andar em círculo. De Copérnico, sim. Sim, exato. Eu disse Galileu, que é o Galileu defendia. Que é o do Copérnico. Tem o Sol no centro e os planetas a andar em círculo à volta do Sol. Mas havia outro modelo, que era o modelo de Tycho Brahe, que tinha a Terra no centro, o Sol a andar em círculo à volta da Terra e os outros planetas a andar em círculo à volta do Sol. Não é? Que, no fundo, em termos de contas, eles são os dois iguais. Os modelos são os dois iguais. Representam os mesmos fenómenos, não é? Representam a mesma coisa, mas a interpretação do que é a realidade de um modelo para o outro muda completamente. E no fundo é isto que se está a dizer. Ou seja, as contas até podem ser... Isto pode ser uma ferramenta melhor para fazer as contas, até pode funcionar, mas isso não significa que esta representação matemática bata certo com a realidade. É um bocadinho por aí. E estás a tocar num ponto importantíssimo, porque realmente, na época do cardeal Bellarmino, do Galileu, há um modelo geocêntrico que representa bem o que se observa. O Galileu descobre as fases de Vênus e o modelo Tycho Brahe é perfeitamente compatível com as fases de Vênus, por exemplo. E há mais argumentos que nós convidamos que vão ver na nossa série, porque realmente, para fazermos justiça ao cardeal Bellarmino, esta questão não estava decidida e o Galileu não tinha
da smoking gun, não tinha a resposta Uhum. cabal para provar que Copérnico tinha razão. Então vamos aqui continuar a ouvir aqui o teólogo, este grande teólogo cardeal Bellarmino. Mas querer afirmar que realmente o Sol esteja no centro do mundo e só revolva sobre si mesmo, sem correr do Oriente ao Ocidente, e que a Terra esteja no terceiro céu e gire com suma velocidade em torno do Sol, é coisa muito perigosa, diz ele. Não só por irritar todos os filósofos, diria, os aristotélicos, não é? Os Os cientistas, cientistas da época. hoje em dia diríamos cientistas, não é? Não só por irritar todos os filósofos naturais, porque isto é o terreno da filosofia natural, não é? Que hoje em dia chamamos de ciência, e teólogos escolásticos, irrita toda esta gente, diz o Creel Blarmino, mas também por fazer dano à santa fé, tornando falsas as escrituras santas. E agora aqui é que nós vamos ficar perplexos, não é? Mas porquê que o Creel Blarmino está a dizer isto, Gonçalo? Porquê que ele Sim. está a dizer? Não é? Nós, há bocadinho tu citaste Santo Agostinho. Santo Agostinho não tinha esta interpretação de que as Pois escrituras não. ensinavam o modelo do cosmos, não é? Então, mas porquê que Uhum. o Cardeal Bellarmino está com esta visão tão preocupada com as escrituras? Para já ele está Sim. preocupado com o protestantismo, não esquecer isso, não é? Exato. É um bocadinho uma reação. Então agora, Uma reação àquilo que está a acontecer. Mas não deixe de achar graça ao dom que o Galileu teve de irritar toda a gente, não é? sim, certo. Portanto, no fundo, Irritar ele toda a que, gente. ele que, ele que era um matemático de Sim, formação, não é? Nem era bem, não era bem filósofo, nem era nem filósofo nem teólogo, não é? Ele consegue propor uma teoria que vai contra a teoria dos filósofos e que vai contra a teoria da maior dos parte dos teólogos. teólogos da altura. Mas ele consegue irritar toda a gente estando sempre a falar fora de pé. Portanto, ele não tem formação nem numa coisa nem noutra, não é? Sim. Mas, e fala contra o consenso dessas áreas. Por isso é que Atenção, acaba por ele estar aqui era... numa situação tão precária. O Galileu era um visionário. Ele era de tal maneira visionário que depois nós podemos fazer uma injustiça aos homens inteligentes da sua época. Não é? Nós temos de ter a noção de que o Galileu Bellarmino era uma cabeça das pessoas mais inteligentes da cristandade, portanto, e muito letrado e muito sábio destas questões científicas. Não estamos a falar de nenhum ignorante, não é? Convém ter isso presente. Então, Gonçalo, vamos agora aqui, vou-te pedir para então tu continuares a ler aqui a carta do Cardeal Bellarmino, porque a pergunta que nós estamos aqui à procura de resposta, e vamos agora encontrar aqui a resposta nesta próxima passagem, é: porquê que o Cardeal Bellarmino está com medo ou preocupado que o modelo de Copérnico seja violento para as escrituras? Então ele diz: o Concílio de Trento, eu não diz Trento, mas isto estamos nós aqui a clarificar. Porque foi o último, não é? É como nós hoje em Exato. dia, nós também dizemos o concílio e estamos a falar do Vaticano II porque foi o último que aconteceu, não é? Exato, exato. Proíbe expor as escrituras contra o consenso comum dos Santos Padres. É aquilo que nós falámos há pouco. E, se a vossa paternidade quiser ler, não digo apenas os Santos Padres, mas os comentários modernos sobre o Gênesis, sobre os Salmos, sobre o Eclesiastes, sobre Josué. Encontrará que todos concordam em expor literalmente, ad literam, que o Sol está no céu e gira em torno da Terra com suma velocidade, e que a Terra está longiquíssima do céu Do céu. e está no centro do mundo imóvel. Nem se pode responder que esta não seja matéria de fé. Cá está. Porque se não é matéria de fé quanto ao objeto, ex parte objecti, é matéria de fé quanto a quem a diz, ex parte dicentis. E assim seria herético quem dissesse que Abraão não teve 2 filhos e Jacob 12, como quem dissesse que Cristo não nasceu de uma virgem, porque tanto um como o outro o diz o Espírito Santo pela boca dos profetas e dos apóstolos. É interessantíssimo isto. Está aqui explicado porque é que ele está preocupado, não é? Está preocupado pela matéria de fé de quem diz, não é? Ele está preocupado que qualquer desvio do sentido estrito literal vai colocar em questão a autoridade do autor sagrado e do Espírito Santo. E isso é inaceitável. Interessante isto. E isto é, claro, um homem do seu tempo, não é? Um homem que está preocupado com o protestantismo e que está preocupado com o preservar da legitimidade da Igreja Católica como intérprete das Escrituras, não é? Exato, exato, exato. E, portanto, está aqui a questão. A questão é realmente proteger a autoridade do escritor sacro. É por isso, apesar de o modelo do cosmos não ser matéria de fé nem de costumes, portanto, é um tema que não cai na esfera da quarta sessão do Concílio de Trento, não é? A cosmologia não é tema de matéria de fé nem de costumes. Por causa do protestantismo, este grande teólogo
São Roberto Larmino e Santos está preocupado com o que é que vai acontecer à autoridade dos autores sagrados se nós começamos a chamar a tudo metafórico, a tudo simbólico, não é? E largamos o sentido literal. Sim, embora é assim, aqui podíamos argumentar um bocadinho que há casos em que isto é mais ou menos óbvio, não é? Por exemplo, quando Cristo diz eu sou a porta, não é? Se nós fizermos uma Certo, interpretação certo, sim, literal, sim. vamos parar a uma situação muito complicada, não é? Sim, Cristo não é uma eu acho porta, que, eu mas acho é que uma o porta. Cardeal Belarmino concordaria connosco. Eu acho Sim, que sim, sim. aqui, Agora, e é muito importante quando ele diz aquela parte muito importante que ele estava há bocadinho a dizer, que é, ele diz o seguinte, os comentários modernos sobre os Gênesis, os Salmos, o Eclesiastes, sobre Josué, todos concordam na exposição ad literam. É interessante, ele também está preocupado. Quer dizer, atenção, senhor Foscarini, senhor Galileu, há aqui um consenso dos especialistas. no fundo, Vocês estão a toda a reunir. gente, toda a Toda a gente gente está, interpreta isto desta maneira. toda a gente está de acordo. Muito interessante isto, não é? Ele Sim, mas está mais também porque lá preocupado está. com esta coesão de interpretação que há na parte dos comentadores católicos, não é? Exato. Mas também lá está, porque era a ciência que eles tinham na época, não é? Ah, sim. Ou seja, não havia nenhuma razão científica para quebrar a coesão. Mais ainda, se nós nos colocarmos no cargo de alta responsabilidade do Cardeal Bellarmine, nós percebemos que ele, como teólogo da corte papal, como primeiro teólogo da Igreja, logo a seguir ao Papa, num contexto em que a Igreja está, como metade da Europa, sob o protestantismo, separada de Roma, separada da Igreja Católica, não havendo razão científica para quebrar o consenso dos teólogos, quem é que tem a ideia de quebrar o consenso dos teólogos? É a pior altura. É o pior Sim, momento histórico para fazer isso, não é? porque é que vamos, não havendo provas, porque é que vamos interpretar isto contrariamente ao que toda a gente sempre Ora interpretou bem, e contrariamente àquilo que seria um tiro no os pé, não é? melhores cientistas que nós temos agora dizem, não é? Certo, seria um tiro no pé. É, no fundo, estar a querer criar polémica teológica no pior contexto possível, quando a Igreja quer reagir ao protestantismo, não é? E quer recuperar os danos do protestantismo. Então, Uhum. e a carta Isto está, termina. pois, isto está tão dependente daquilo que é a opinião científica que vamos ver exatamente agora. Isso que ias ler agora, não é? O final da carta. Sim, o final da carta é muito famoso, mas é importante ler o que está para trás e eu acho que nós temos, Gonçalo, ter no nosso, na nossa saga sobre o caso de Lilo, nós lemos só esta parte final, o parágrafo terceiro, E não e demos o resto do contexto, não não é? demos o resto do contexto. Então o parágrafo terceiro diz o seguinte: digo que se fosse verdadeira a demonstração de que o Sol está no centro do universo e a Terra no terceiro céu, e que o Sol não gira em torno da Terra, mas a Terra em torno do Sol, então seria necessário ter muito cuidado ao explicar as Escrituras, que parecem contrárias, dizendo eventualmente que não as entendemos, em vez de dizer que é falso aquilo que se demonstra. Fim de citação. E portanto, nós, Gonçalo, até poderemos eventualmente, por descuido, quando fizemos esta citação a nossa saga Galileu, não sei se fizemos isso ou não, já não me recordo. Às vezes Também não pode-se me ter, lembro, também não me lembro. mas pode-se ter um bocado aqui, às vezes, uma interpretação errada, um bocado anacronística, dizer assim: estão a ver, o Cardeal Bellarmine, afinal, ele estava super aberto ao modelo de Copérnico. Ele aqui está a dizer que Sim, venha à prova, assim que vier a prova eu mudo a opinião, não é? Quer dizer, mas não é bem verdade. O Cardeal sim, ou Bellarmine seja, era um ele geocentrista. está aberto, está Mas não tropo, aberto, mas não tropo. mas não demasiado, não é? Está, Claro. exato. Ou seja, ele está aberto, mas está a dizer, mas pelo contexto percebe-se que ele está claramente do lado da interpretação de que a Terra não se move. Sim, Mas isso é percebe-se interessante pelo que como. lemos há pouco. Mas é interessante porque provavelmente em relação àquilo que estávamos a dizer da interpretação literal, daquele exemplo de Cristo dizer eu sou a porta, não é? Isto claramente é algo que deve ser interpretado de forma metafórica. E o cardeal Bellarmino concordaria, não é? Concordaria com isso, certamente. O que está aqui a acontecer é que temos uma interpretação em relação a este tema da mobilidade da Terra que toda a gente teve a Que é mesma consensual. interpretação, é Que é consensual. consensual, tanto do lado da interpretação que se tem das escrituras, como do lado daquilo que parecem ser os dados da ciência da época. Portanto, ele, no fundo, está-se a colocar do lado da ciência e da interpretação tradicional. A Sim. dizer, e depois faz este detalhe interessante que é que se fosse verdadeira a demonstração, ou seja, se de facto se conseguir chegar a essa demonstração, então vamos ter que ter cuidado a explicar as escrituras e dizer que, eventualmente, dizer que não as entendemos, em vez de dizer que aquilo é falso. Ou seja, ele está a dizer que ele está a dizer, se mostrar isto, então isso é prova, de certa forma, que essas passagens têm que ser lidas de forma metafórica, porque nós não as estamos a entender como deve ser. Parece-me que é isso.
É isso. E dois dados interessantes aqui para rematar aqui o tema do Cardeal Bellarmino. Por um lado, ele está a usar a ciência da época para reforçar o prestígio e a autoridade da Igreja Católica, interessante, não é? A atitude dele não é anticientífica, é ao contrário, é ir buscar aquilo que os filósofos sabem, e o que é que vai irritar os filósofos leia-se cientistas, diríamos hoje, não é? E por outro lado também, para além de ele estar a usar o prestígio dos cientistas para reforçar a interpretação unânime destas passagens, ele está ainda a fazer uma coisa muito importante, que está claramente, não é? Pelas palavras dele, está a dizer que, embora ele não acredite que se possa mostrar que a Terra se move, ele está ele coloca a hipótese teórica. Para ele é puramente teórica. É puramente teórica, ele não está a levá-la a sério. Mas ele está claramente a supor que esse cenário é possível. Ora, se ele se põe que esse cenário é possível, que é possível haver uma prova, o que isto quer dizer, senhores e senhoras, é que o Cardeal Bellarmino não está a dizer que o geocentrismo é um dogma da fé. Não. Ele está a dizer que não é temerário, que não é sensato abrir esse tema, ou abrir esse flanco, ou começar a discutir isso, que não é prudente fazer isso. Mas ele claramente não considera que o geocentrismo é um dogma, porque ele se considerasse que era um dogma, ele nunca diria, como diz aqui ao Foscarini, que se houvesse uma prova, então íamos reinterpretar. Não, não. Se fosse um dogma, não havia cá provas nem reinterpretações. Era impossível haver uma prova, não é? Interessante isto, não é? Muito bem. Então vamos aqui encerrar este pequeno parágrafo, esta pequena incursão ao caso Galileu, recordando só que nós temos 10 horas sobre essa saga. Agora já não temos deixa... mais, isto vai sempre crescendo. Agora, sim, é verdade, 10 horas foi o primeiro lote, depois juntámos mais uns quantos episódios, sim, já passa disso. Mas no fundo só fechando aqui um parênteses para não nos esquecermos que quando o Galileu se vê a braços com a justiça da Igreja e se vê condenado, estamos sobretudo perante um acontecimento que é político na sua natureza. O que o historiador Mário Biagio lhe chamou da queda do cortesão. Porque os protetores do Galileu, quer na corte Médici, quer na corte papal, já tinham desaparecido nos anos fatídicos de 32, 33. E o contexto era o mais negativo possível para Galileu. O Papa Urbano VIII, mais novo do que Galileu, e seu grande admirador e seu grande leitor, estava a ser acusado de ser um Papa frouxo e amigo dos protestantes por parte dos cardeais Borgia espanhóis. E, portanto, é num contexto em que o Papa Urbano VIII tem que mostrar a mão forte que ele vai fazer do Galileu um exemplo a seguir. E este contexto histórico nós tratamos com muito cuidado na nossa e ele série de tinha o dom de episódios. irritar toda a gente. Sim, gostava de toda a gente. Isto acabou por eu ia Toda a dizer gente. por se queimar em jeito de piada, mas não é verdade. Não é? Eu acho que isto é muito difícil de tirar grandes conclusões, porque há milhares de livros sobre o caso de Galileu. É um tema em que os especialistas discutem eternamente, porque é um tema super difícil de tratar, né? É dos temas mais difíceis para a história da ciência. Mas eu acho que nós estamos a cometer, não estamos assim, nenhuma asneira, se nós dissermos que o Galileu fez uma leitura errada do momento. Ele escolheu estes anos, 31, 32, para lançar o seu livro, que era uma defesa descarada do modelo de Copérnico. E ele achou que tinha chegado um momento de ou tudo ou nada. Ou eu defendo o modelo agora, ou não vou ter mais hipóteses. Não sei. Há ali coisas que me fazem imensa confusão. Porque é que ele põe a opinião que o Papa lhe disse, a opinião do Papa, na boca do Simplício, que é o Simplício é idiota do aristotélico, livro. não é? O idiota do livro, não faz não é? sentido. Ou seja, ele no fundo arranjou um bocado de lenha Foi muito para se queimar, infeliz. não é? Foi muito infeliz. Tudo isto correu muito mal. Tudo isto correu muito mal. E nós recomendamos que vejam os nossos episódios, porque realmente ali está o detalhe todo. A saga que foi imprimir o livro. O trabalhão que deu. O livro foi revisto pela Inquisição. E foi aprovado pela Inquisição. Atenção. O que é grave. Não é? O mestre do Sacro Palácio, que é o teólogo da corte do Papa Urbano VIII, aprovou o livro. E quando o livro sai do prelo e vai para as livrarias de Roma e começa toda a gente a lê-lo, aí cai o Carme e a Trindade, não é? Nós recomendamos que sigam depois esses episódios com atenção, porque está lá tudo bem explicado. Acho que está na altura de fazer aqui, nós tentamos sempre que não nos estiquemos muito aqui nos episódios sem fazer um pequeno intervalo para os nossos ouvintes poderem descansar um bocadinho e já passámos aqui um bocado esse momento. Vamos aqui para a pausa, não é, Gonçalo? Exato, é assim, mas nós no início falámos de fazer uma pausa aqui, mas eu acho que se calhar vamos fazer uma pausa mais longa e terminar aqui a segunda parte, vamos ver ainda depois como é que isto calha, mas até já, ou até daqui a umas semanas, dependendo depois como é que os cortes ficam, mas vamos parar aqui, sim. Até já. Até já, um abraço.
foi mais um episódio do Café Ciência e Fé, esperemos que tenham gostado. E lembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar, porque tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este programa. O Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.